E aí, sabe aquela guerra diária com o despertador? Ou quando você perde as chaves que, tipo, estavam na sua mão um segundo atrás? Ou aquela vez que começou um projeto super complexo às 2 da manhã com uma energia que parecia que ia dominar o mundo? Pois é, se isso soa familiar, esse papo aqui é pra você. Hoje, a gente vai mergulhar de cabeça no mundo caótico, mas fascinante do TDAH. E olha, eu garanto, vai ser bem mais divertido do que tentar achar aquele e-mail importantíssimo no meio de 50 abas abertas no navegador. Vamos lá, começando com um clássico, um verdadeiro mistério da vida moderna. Onde é que eu deixei meu café? Não, ele não evaporou. É mais provável que ele tenha entrado para um programa de proteção a testemunhas de objetos perdidos, sabe? E agora ele está escondido em algum lugar entre o sofá e a geladeira. Se você se identificou com essa busca, pode ficar que você está no lugar certo. Ah, a famosa pesquisa rápida. Quem nunca, né? Era só para checar uma coisinha para o trabalho, algo de 5 minutos. E aí, de repente, 3 horas depois, a pessoa virou PhD em hábitos de acasalamento de lontras marinhas, assistindo a vídeos no YouTube. E aquele relatório do trabalho? Ah, ele tá ótimo, obrigada. Juntando poeira e julgamento silencioso em alguma aba esquecida. E essa é a analogia perfeita. Para muita gente, ter TDAH é exatamente isso. Parece que o cérebro é um navegador de internet, com umas 100 abas abertas, ao mesmo tempo. E claro, tem uma música tocando em alguma delas, mas você não faz a menor ideia de qual. A sua missão, se decidir aceitar, é achar essa bendita aba antes da próxima reunião. Então, bora tentar colocar um pouco de ordem nesse caos. Beleza, já que a gente já se conectou com o caos, tá aqui o nosso mapa, o nosso roteiro. A gente vai passar por tudo isso. Vamos entender se essas situações são familiares, descobrir o que é o TDAH de verdade, quebrar uns mitos, ver umas estratégias para o dia a dia e, por fim, falar dos superpoderes escondidos. Sim, é isso mesmo que você ouviu. Superpoderes. Ok, ok. Chega de piada, pelo menos por enquanto. Agora a gente vai abrir o capô e dar uma olhada no motor. Sabe, entender por que esse cérebro funciona de um jeito tão peculiar. É hora de um pouquinho de ciência, mas pode relaxar. Prometo que vai ser sem jaleco e sem prova surpresa no final. Então, vamos direto ao ponto. De um jeito bem simples. TDAH não é falha de caráter, não é preguiça, não é falta de vontade. Pensa assim: é uma configuração diferente de fábrica. Como ter um sistema operacional diferente no cérebro. Não é um defeito, é uma característica. A fiação cerebral é outra. E olha, isso muda o jogo todo. E ó, vamos quebrar uma ideia muito comum. Aquela de que TDAH é coisa de criança. Não é bem assim. Ele não some com a idade de jeito nenhum. Ele só evolui. Aquela criança que não parava quieta na cadeira, ela pode muito bem virar o adulto que começa 15 hobbies diferentes e não termina nenhum. É uma jornada que dura a vida toda. Agora sim chegamos na minha parte favorita, a hora de caçar mitos. Se prepara aí, porque a gente vai separar o fato da ficção e derrubar umas ideias bem sem noção que muita gente ainda tem sobre o TDAH. Ah, esse é um clássico, o campeão de bilheteria dos palpites errados. Isso aí é só falta de disciplina ou é preguiça. Poxa, se fosse tão simples assim, ninguém mais ia perder o controle remoto que está na própria mão, né? Vamos olhar isso mais de perto. A resposta para essa pergunta é um sonoro e gigantesco não. Não é uma questão de se esforçar mais, é uma questão de química cerebral. Pensa na dopamina como se fosse o combustível da motivação. No cérebro com TDAH, esse sistema de combustível é meio peculiar. Para fazer uma tarefa chata, parece que o tanque está sempre na reserva. Agora, para fazer algo que interessa, aí o combustível é de foguete. Vamos para o mito número 2, e esse é traiçoeiro porque está no próprio nome: transtorno do déficit de atenção. Parece lógico, né? Se tem déficit é porque falta atenção. Simples. Mas, e se eu te contar que a história é quase o oposto disso? A grande verdade é que não se trata de um déficit de atenção, mas sim de uma desregulação da atenção. É diferente. Imagina que a atenção é um holofote superpotente, só que o operador dele às vezes se distrai. Então tem horas que ele ilumina o palco inteiro de uma vez, e em outras ele foca em um único ponto com a intensidade de um raio laser. E é daí que vem o famoso hiperfoco, sabe? Aquela capacidade de mergulhar tão fundo num assunto de interesse que o resto do mundo parece que some. Muito bem, a gente já entendeu a teoria, a parte da ciência. Mas, e na prática? Como é que a gente sobrevive no dia a dia? Se o cérebro é tipo um carro com o GPS meio doido, a gente precisa ter um bom kit de ferramentas no porta-malas. Então, vamos dar uma olhada em algumas estratégias que, de fato, ajudam.
Olha, o pulo do gato aqui é basicamente terceirizar uma parte do trabalho do cérebro. Em vez de ficar lutando contra a distração, a gente muda o ambiente para ele trabalhar ao nosso favor. Usar calendários, timers, aplicativos não é só para lembrar das coisas. É como criar um cérebro externo que não se esquece de nada. E as pausas? Elas não são luxo, são estratégicas para recarregar aquele combustível da motivação que a gente falou. A ideia é trabalhar com o cérebro e não brigar com ele. E é claro que às vezes a gente precisa de um reforço, de uma ajuda profissional. Existem várias opções. Tem a terapia cognitivo-comportamental, a TCC, que ajuda a gente a reprogramar alguns padrões de pensamento. Tem coaching específico para TDAH, que é quase um personal trainer para o cérebro. A medicação com acompanhamento médico também pode ser uma ferramenta muito poderosa. Até a fisioterapia neurofuncional pode entrar no jogo. O mais importante de tudo é entender que não tem vergonha nenhuma em buscar ajuda. Ok, até agora a gente falou bastante dos desafios, das dificuldades, né? Mas e se eu dissesse que essa fiação cerebral diferente também vem com um pacote de habilidades especiais? Chegou a hora de virar o jogo. Vamos falar dos superpoderes que podem vir escondidos com o TDAH. Superpoder número 1, criatividade explosiva. Sabe o pensamento linear, aquele que vai do ponto A ao ponto B em linha reta? Então, esquece. O cérebro com TDAH pensa mais como uma teia de aranha, conectando ideias que à primeira vista não têm nada a ver. E é por isso que ele é uma verdadeira máquina de criatividade. Onde a maioria das pessoas vê um beco sem saída, essa mente já está projetando uma porta giratória, uma janela e talvez até um túnel secreto. Agora, o segundo superpoder, resiliência e uma energia que parece não ter fim. Pensa bem, viver tropeçando e levantando o tempo todo te torna uma pessoa incrivelmente resiliente. A gente aprende a se adaptar, a improvisar. E a tal da hiperatividade, vamos chamar de energia pura. Quando essa energia é canalizada para uma paixão, para um projeto novo, ela não só move montanhas, ela constrói uma cidade inteira lá em cima. E essa aqui pode parecer um paradoxo total. O terceiro superpoder, calma sob pressão. É isso mesmo. Numa situação de crise, quando está todo mundo correndo em círculos, o cérebro com TDAH muitas vezes fica super calmo e focado. Sabe por quê? Porque pela primeira vez, o caos do lado de fora finalmente combina com o caos que está sempre do lado de dentro. É o ambiente natural dele. É nessas horas que ele brilha. E tudo isso leva a gente para a grande conclusão. Não se trata de um cérebro com defeito. É um cérebro de especialista ajustado para um tipo diferente de ambiente. Talvez não seja o melhor cérebro do mundo para preencher planilhas por 8 horas seguidas, mas pode ser absolutamente incrível numa situação de crise. O segredo é encontrar o ambiente certo para esse sistema operacional brilhar. Então, para fechar, fica essa reflexão no ar. E se a gente parasse de ver o TDAH como um déficit, um problema, e começasse a enxergar como um sistema operacional diferente? Um sistema que vem com seus próprios aplicativos exclusivos que mais ninguém tem. Talvez a grande sacada não seja tentar consertar o que é diferente, mas sim aprender a usar todo o potencial que vem com isso. Valeu por acompanhar a gente nessa jornada.